E aí, pessoal, aqui é o Moisés. E se vocês também ficaram arrepiados com essa introdução, é porque vocês também são fãs de Dragon Ball. E hoje a gente vai aprender como modelar as esferas do dragão. O modelo igual a esse que a gente está vendo aqui, tá? O resultado vai ficar bem semelhante a essa imagem aqui. Então vamos lá. Estou usando aqui a versão 2.77 do Blender, né? Como a gente pode ver. E a gente vai fazer uma modelagem simples. As esferas são apenas objetos primitivos do Blender mesmo. A modelagem vai ser apenas as estrelinhas de dentro, né? E a gente vai trabalhar aqui mais no material e na iluminação da cena, que é o que dá o efeito bacana desse cenário aqui. Então vamos começar. Vamos dar uma nova janela aqui, criar uma nova cena. Aqui na janela padrão, vamos deletar o cubo, nós não vamos utilizá-lo. Shift A, vamos criar um novo objeto. UV esfera. Ok. Vamos dar um smooth. E vamos abrir aqui algumas janelas para a gente poder trabalhar. Lembrando que para criar uma nova janela é só clicar nesses tracinhos diagonais aqui do lado e arrastar. Depois você clica bem aqui na divisa das duas janelas e clica em Split. Ele vai dividir novamente. Vamos deixar aqui nessa janela de baixo para UV Image Editor. E aqui na janela de cima, Nodes. Vamos trabalhar com os nodes nessa janela. Aqui, Node Editor. Ok? Bom, começando aqui pela esfera, para a gente configurar o Blender Cycles, que a gente vai renderizar utilizando o Blender Cycles, que é um renderizador que trabalha utilizando a tecnologia CUDA da NVIDIA, a gente tem que habilitar ele primeiramente aqui no sistema, né? Então você clica aqui em File, User Preference, System e habilita aqui, ó. É só você selecionar a sua placa de vídeo, que tem que ser compatível. Se não for, você pode usar o seu processador também para renderizar, não tem problema nenhum. É um pouco mais devagar, mas dá para fazer também. Aqui no meu caso já está habilitado, tecnologia CUDA. Selecionei a minha placa de vídeo. Daí a gente tem que vir aqui, nessa abinha aqui do Blender, e mudar para Cycles Render, assim. Vamos criar uma nova janelinha aqui, assim. E vamos adicionar a câmera aqui. Mover a câmera. Para acessar a câmera, tecla 0 do teclado numérico. Shift F para posicionar do jeito que eu quiser. E pronto. Agora vamos fazer a estrela, né? Vamos começar pela parte de modelagem. Vamos adicionar um novo objeto. Shift A. Circle. Vamos teclar T para aparecer essa barrinha aqui do lado. Tá? Para maximizar a janela assim, você põe o mouse em cima da sua janela e aperta a tecla Ctrl para cima. Ela já maximiza e Ctrl para cima ele volta ao normal. Funciona em todas as janelas. Vamos diminuir aqui, ó. Lembrando, a gente adicionou um círculo. Vamos diminuir para 5 o número de vértices. Vai ficar assim. É bem simples, né? Como a gente pode ver. Aí a gente entra em Edit Mode com Tab, tecla em E para Extrude e move uma unidade para baixo, assim. Tá? Vamos selecionar a borda, assim. Aperta Shift Alt, clica na Edge que está na vertical, e ele vai selecionar o Loop. A gente vai apertar Alt E, Individual Faces. Vamos apertar o S de Scale. Mais ou menos, vamos mover mais ou menos umas 2 unidades e meia assim. Agora a gente vai selecionar o Individual Origins aqui e vamos diminuir. Pode apertar a tecla S de escala e tecla 0 no teclado numérico. Ele vai ficar assim. Ok? Vamos aumentar mais um pouquinho
vamos voltar aqui, ó, para Median Point e vamos aumentar mais um pouquinho, assim, ó. Percebeu que ele já ficou mais alinhado a estrela? Ó? Antes ele estava assim, ó, meio torto, corria para dentro, vinha reto e depois corria para baixo. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui, ó, e ele já vai ficar totalmente alinhado. Agora a gente vai teclar W, porque quando a gente diminuiu as faces, ele ficou com alguns vértices sobrepostos. Então a gente tecla W e clica Remove Doubles, assim. Ok? Agora a gente vai fechar esse círculo aqui. Seleciona ele, Shift Alt, tecla E para Extrude, Alt M e coloca Center. Ele vai centralizar todos eles. Ok? Embaixo também, Extrude, Alt M, Center. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar essa vértice, a ponta e teclar J. Ou melhor, vamos fazer assim primeiro. Vamos selecionar essas edges aqui, teclar X e vamos clicar em Dissolve Edges. Ele vai ficar assim. Repete embaixo, X, Dissolve Edges. Agora a gente pode fazer daquele jeito. Selecionar essa vértice do centro, a da ponta e aperta J. Centro, a ponta e J. Repete em todas as extremidades da estrela, em todas as pontas, em cima e embaixo, assim. Ok? Vamos indo. Ok, já está bem bacaninha a nossa estrela. Agora a gente seleciona o ponto do meio, de cima e embaixo, põe na vista de lado, tecla 1 do numérico e aumenta um pouco para ganhar um volume na estrela. Tecla S. Eu vou aumentar aqui para mais ou menos 8 unidades, assim. Ó. Acho que já está com formato interessante, acho que eu posso aumentar mais um pouquinho. Assim. Para mim tá bom. Eu vou rotacionar a estrela para ela ficar alinhada com a ponta de cima, olhando 100% para cima, assim. Assim para mim tá bom. Vou apertar Ctrl A e vou aplicar a rotação. Pronto. Agora a gente vai criar as esferas, as estrelas, né? Bom, a gente vem aqui a gente tecla N, vai aparecer essa barra de menu aqui do lado. Backgrounds, habilita. Add Image, assim. E Open. Eu vou deixar o link de algumas imagens para vocês usarem aí, tá? Uma textura, uma imagem HDRI e uma imagem guia pra gente. Vamos lá. Eu preciso localizar aqui as estrelas do dragão. Onde é que eu deixei? F. Por temas, 3D. Aqui. Ok? Agora a gente vai usar ela como guia. A gente pode pegar a estrela, mover lá para cima, diminuir com S, diminuir em Edit Mode com S, tá? Aqui, assim. Agora a gente vai vir aqui na aba de modificadores e vamos adicionar um modificador Array, assim. 2 estrelas, uma estrela. Vou diminuir mais um pouquinho aqui o tamanho dela para ficar mais parecido e aumentar um pouquinho mais a distância aqui, assim. Copiar para cá, uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas,
Aqui a gente faz assim, ó, a gente copia esse modificador array, zera essa primeira opção e adiciona 1, deixa eu ver aqui, 1 ou menos 1, 1 no caso, né? Vou mover aqui para baixo. 1.2 assim, já vai ficar alinhado. Vamos criar 6 estrelas aqui. É só você vir aqui no modificador e aumentar de 2 para 3. Tá? Você pode aumentar para quantas você quiser. 3 para ficar 6 estrelas. Vamos criar aqui 5 estrelas. Vamos afastar um pouquinho mais nessa direção. Opa! Afastar um pouquinho mais nessa direção aqui. Copiar. Formar uma estrela só no centro. Assim. Vamos criar aqui as de 7 estrelas, perdão. A gente aumenta a distância aqui um pouquinho. Aumenta a distância aqui para cima, né? Ou para baixo. Copia mais uma. Fecha aqui. Fecha essa primeira aqui, né? Para a gente ficar com a repetição na horizontal. Assim. E adiciona mais uma. Assim. Ok? Legal. Ctrl S, vamos salvar o projeto, tá? Você cria uma nova pasta aí no seu diretório. Salva direitinho. Sempre bem organizado no seu projeto, tá? Para você não ficar se perdendo, se confundindo. Aqui. Salvei. Agora vamos aplicar os modificadores, né? Aplica aqui, ó, na opção Apply. Ok, tá aplicado. E aí a gente centraliza. Ctrl Shift Alt C. Origem to geometria. Ele vai centralizar a origem do objeto para o meio da geometria. Apply. E aí a gente vai juntar essas três aqui. Então você seleciona a primeira, seleciona as duas últimas e Ctrl J. Virou um objeto só. E aí repete. Ctrl Shift Alt C. Origem to geometria. Vamos selecionar as 4 estrelas. Apply. Apply. Ctrl Shift Alt C. Origem to geometria. Uma estrela, 5 estrelas. Apply, apply e a mesma coisa. Selecionar a estrela do meio, Ctrl J para juntar e agora todas são uma só. De 6 estrelas, apply, apply, Ctrl Shift Alt C, centralizou. De 7 estrelas, apply, apply, apply aqui. Seleciono, Ctrl J, Ctrl Shift Alt C e origem to geometria. Pronto. Temos aqui as nossas estrelas. Agora vamos replicar as esferas, né? No caso aqui, a gente precisa de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí a gente seleciona a esfera, clica Shift S, Cursor to Select, seleciona as estrelas, Shift S, eu vou colocar de 4 estrelas, né? Shift S, Selection to Cursor, assim, e repete com todas as outras. Cursor to Select, Selection to Cursor, Cursor to Select, Selection to Cursor, e repete. Cursor to Select, Selection to Cursor, Cursor, repete, repete e repete. Pronto, todas as estrelas, cada uma com uma esfera. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai selecionar as estrelas, todas as estrelas, somente as estrelas, e vamos rotacionar. Então a gente vai mudar aqui para individual origens
e vamos rotacionar. Cada uma delas vai rotacionar no seu próprio eixo, sem sair do lugar. Ok? Agora a gente vai diminuir, é só teclar S e diminuir para um tamanho que elas fiquem inscritas, né? Que elas caibam dentro das esferas, assim. Acho que assim tá bom. Ok? A câmera levemente posicionada, do jeito que a gente quer, ou mais ou menos isso. E vamos começar pelos materiais. Vamos criar o material da esfera primeiro. Lembrando que aqui tem que estar em Cycles Render, tá? Vamos criar um novo material, a aba Material, New. E agora a gente vai trabalhar aqui no Node Editor. O Node Editor é o sistema que o Blender usa para configurar os materiais, viu? Então é legal dar uma pesquisada na internet, procurar um material um pouco mais específico. Eu vou falar aqui basicamente do que a gente vai utilizar, não é muita coisa. Mas já vai dar uma noção para vocês de como é que é trabalhar com o Node Editor. Do jeito que a gente viu na aula anterior, que falava sobre cenário, ele também tem aquelas opções de cores, difuso, especular. Aqui no caso, o Cycles ele não tem especular, aquela opção de brilho que tem no Blender Internal. Então a gente tem a opção Gloss. Bom, aqui a gente vai adicionar um material, aperta Shift A. Um shader, e vai ser o Shader Glass. Porque as esferas do dragão elas são como vidro, né? Como o nome diz, glass, é vidro em inglês. As esferas são assim também, são como se fosse vidro. E a gente vai adicionar um Shader Mix, que é um shader que serve para misturar dois shaders. E vamos misturar os dois assim. O difuso, que já vem para o padrão, e o glass. Ok? Agora a gente vai... Vamos aumentar aqui ó, o IOR. Essa opção é o que? É o índice de refração. Materiais reflexivos, transparentes, gasosos, até mesmo a pele humana, diversos tipos de materiais têm uma propriedade que chama índice de refração, que é o comportamento da luz, o comportamento da incidência da luz dentro de um objeto, entendeu? Conforme a luz, por exemplo, refrata dentro de um copo de vidro, ou refrata dentro da cera de uma vela, e se espalha saindo do outro lado, fazendo deformações na luz, deformações nos reflexos. É assim que ele se comporta. É legal dar uma pesquisada na internet, tá? Porque eu não vou falar muito sobre o assunto, porque é um assunto muito vasto. E não dá para falar assim explicar tudo numa videoaula só. Então vamos prosseguir aqui. A gente vai mudar aqui o nosso IOR para 1.65. Esse valor aqui eu cheguei fazendo teste. Eu não peguei nenhum manual, não é nada que eu já soubesse. Eu fui fazendo teste no olhômetro, consegui um resultado que eu achei bacana, então eu deixei ele. Tá, ok? Agora a gente vai fazer o que? Vamos mudar aqui a cor para um tom alaranjado, que é a cor das esferas, né? A cor das esferas. Tá? Ok. Vamos selecionar todas as outras esferas. Apertar Ctrl L e colocar na terceira opção. Vai fazer com que todos os outros objetos copiem o material dessa primeira. Assim, quando a gente mudar o material de qualquer uma, todas as outras vai ter o mesmo material. Como elas compartilham do mesmo material, todas elas já vão estar alteradas, tá? Já vão ficar configuradas. Assim. A gente já pode testar aqui na Viewport, mais ou menos como está ficando. É só você clicar aqui na Viewport Shading e em Render Edge, assim. Não dá pra ver muita coisa, tá feio, lógico. Mas já dá pra gente ver como é que vai ficar. Vamos aumentar um pouco aqui a iluminação, tá? Na aba World aqui. Vamos clicar na opção Use Nodes. Vamos mudar o fundo do cenário para branco. Ele já vai multiplicar a potência da emissão que está em 1. E então já vai ficar bem mais claro. Agora a gente vai selecionar a estrela. Vamos criar um novo material. Estrelas, assim. Lembrando sempre de salvar o seu projeto. Vamos voltar aqui para a janelinha de Node. Vamos criar um novo material. Um novo shader, quer dizer. Dessa vez a gente vai usar o Gloss.
Gloss é um material reflexivo do Blender Cycles, tá? É um material que usa para fazer superfícies que refletem, como espelho, água. Qualquer superfície que tiver qualquer tipo de reflexão, por menor que seja essa reflexão, a gente usa o material Gloss, assim. O Shader Mix, novamente. Vamos misturar os dois materiais. Aqui eu não expliquei, ó, mas para você misturar, para você criar esse guia que serve para você fazer a linkagem de uma configuração de uma propriedade dessa com outra, é só você clicar na bolinha verde e clicar na bolinha subsequente que você quer ligar. Se você quiser remover, é só clicar na bolinha verde e remover. Ele cria tanto da frente de trás para frente quanto da frente para trás, assim. E para o material funcionar, ele tem que estar ligado nesse Material Output aqui, que é a saída do material. Não adianta você configurar nada aqui, se ele não estiver ligado aqui, não vai funcionar. O material vai ficar escuro, como a gente consegue ver aqui no preview, e não vai renderizar nada. Então lembra sempre de ligar ali. Vamos mudar aqui para o tom das esferas, né? A parte de dentro, que é mais escuro, mais alaranjado. Vamos diminuir o Roughness, que é a clareza do brilho, né? Quanto maior tiver essa opção aqui, mais embaçado fica. Eu quero que ela reflita bem, então eu vou zerar. Mas eu não vou deixar ele tão aplicado assim, né? Em cima do material difuso. Eu vou diminuir então um pouco aqui, ó. Só que aqui a gente tem que fazer o quê? Vamos copiar esse material, essa cor difusa aqui. Você põe o mouse em cima dela, aperta Ctrl C, põe o mouse em cima da outra opção e tecla Ctrl C. Aí a gente já vê que aqui, ó, no preview, ele já ficou mais alaranjado. Se ele ficasse branco, ele ficava assim, parecendo meio embaçado. Mas como a gente colocou um tom laranja aqui, ele vai ficar assim. Ok? Como eu disse, a gente já consegue visualizar alguma coisa, ó, as estrelas já estão aparecendo. E a gente vai repetir o procedimento de copiar o material ou copiar todos aqueles objetos para esse material aqui. Vamos apagar aqui, esconder com H no caso, né? Tecla H para esconder objetos. Esconder não é deletar nem nada do tipo, ele vai estar lá, só não vai estar visível. Ajuda, né? Quando, tipo agora, como eu estou fazendo aqui, preciso selecionar vários objetos. Então eu escondo os outros e seleciono só o que eu quero. Ctrl L para copiar o material. Enter. Pronto. Todas elas já compartilham do mesmo material. Alt H. Ok. Aqui na minha vista posicionada da câmera, a gente pode configurar alguma coisinha. A gente pode aqui, ó, selecionar todas as estrelas. Vamos apagar aqui, ó. Apaga, 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 apaga. Selecionar todas as estrelas e criar um grupo. Ctrl G. E vamos chamar ele de estrelas. Assim, toda vez que a gente precisar selecionar elas, não vamos precisar estar escondendo as esferas. A gente seleciona apenas uma, aperta Ctrl G e clica em Group. Ele já vai selecionar todas elas. Se você clicar em Render Edge, você vai ver que elas estão um pouquinho grandes. Mas aí é só diminuir um pouquinho para elas caberem melhor dentro das esferas e vai ficar assim. Ok? Vou afastar um pouquinho mais a câmera. A gente já pode desabilitar essa opção aqui, ó, Background Image, tecla N, porque a gente não vai mais usar ela por enquanto. Assim. Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar um plano. Ctrl mais para maximizar a janela. Shift A, Plane. Posicionar bem embaixo das esferas, assim. E vamos aumentar o tamanho dele. Assim. Vamos criar um material para esse plano. Aqui na aba Material, New, Difuso. Aqui em Color a gente vai clicar no botãozinho, um círculozinho dentro do quadradinho. Vamos colocar Image Texture
Vamos clicar em Open e vamos abrir a nossa imagem, que eu vou disponibilizar para download, tá bom? Vou selecionar essa daqui. Deixa eu olhar qual foi exatamente que eu usei no outro vídeo, que eu vou disponibilizar a mesma para vocês, no outro arquivo. É a Bark 1485. Vamos voltar lá. Open. Bark 1485. Aqui, essa. Se clicar em Render Edge, não vai aparecer nada porque o plano está sem mapeamento V. Então a gente seleciona o plano em Edit Mode, tecla Tab, né, para entrar em Edit Mode, e clica em Unwrap, que nem a gente fez na outra videoaula. Aí ele já vai aparecer assim. Aqui na janela de mapeamento V, a gente pode clicar nesse íconezinho de uma imagem e selecionar a nossa imagem. E já vai ver como é que nosso plano está sendo projetado nessa textura. Eu vou aumentar ele em uma direção, acho que na que vai para a esquerda, por exemplo, assim, e vou fazer o mapeamento novamente. Aí eu vou ajustar na janela de mapeamento V, para que ele ocupe o máximo possível da área disponível da textura. Assim. Legal. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou apagar essa lâmpada, ou eu posso reconfigurar ela, né? Mas já apaguei já. Seleciona a tecla X para deletar o objeto. E vamos adicionar uma lâmpada do tipo Sun, assim. Vamos colocar numa posição bacana, que gere um pouco de sombra e um pouco de efeito de iluminação. Assim. Legal, né? Na aba Word, acho que eu vou aumentar a potência para 2. Acho que tá bom. Qualquer coisa a gente testa. E aqui a gente vai fazer um gato. A gente vai ganhar processamento fazendo o seguinte. O correto para a gente renderizar e ter um resultado bem realista, bem bacana, era a gente vir aqui na aba de Word, Environment, na opção Color aqui, clicar no botãozinho e colocar Environment Texture, que é a textura de ambiente, que é uma imagem HDRI. Imagens HDRI são imagens que comportam informação de iluminação de cena. Então, a gente deveria clicar, né, selecionar a imagem que a gente fosse utilizar e observa como é que já dá um aspecto bem mais realista para a imagem, né? Só da gente ter habilitado a imagem HDR. Só que o que acontece? Eu fiz uns testes assim antes de fazer o tutorial e fica muito pesado. Então eu tive que arranjar um outro jeito de fazer. É bem simples, mas ficou naquele resultado lá que a gente viu. Então vamos lá. Se você quiser testar assim, se você tiver uma máquina boa, uma placa de vídeo boa, pode testar, tá? Só que, como eu estou dizendo, vai ficar bem pesado na hora de renderizar. Para diminuir essa granulação que tem, o número de samples vai ter que ficar muito alto. Então não ficou legal não. Vamos lá, então a gente vai fazer o seguinte. Eu posso remover aqui, ó, eu clico no X para remover a HDR. Clico no Environment e clico aqui, ó, Remove Link. Ele volta a ficar branco. Agora a gente vai fazer o que? Selecionar a esfera, material, na aba Difuso, a gente vai selecionar na opção Color, clicar no botãozinho, vamos clicar em Image Texture e vamos abrir a mesma imagem HDR de iluminação, né, que são imagens que comportam informação de iluminação.
ok? E se você reparar bem, vamos ver aqui, seleciona. É como se a imagem já estivesse sendo projetada na superfície da esfera. Então, em vez de ele refletir um cenário aqui em volta, a textura já vai ser como se ela estivesse sendo projetada nessa esfera. Aqui a gente tem que mudar uma opção, olha, já está aparecendo aqui. Mas a gente tem que vir aqui em vetor e mudar para normal. Agora a gente já consegue ver na volta da esfera que ela já está aparecendo, tá vendo? Como se ela estivesse lá naquele ambiente refletindo essa luz. Legal, né? Então tá como vetor, tá correto aqui. Vamos fazer o seguinte: Alt H para voltar todas as esferas que estavam escondidas. E ela já começa a se parecer bastante com o resultado da nossa renderização, né? Legal. Uma coisa aqui que eu esqueci de mudar na aba de render aqui, eu estou com o renderizador Cycles habilitado, mas ainda não estou renderizando através da GPU, através da placa de vídeo. Para isso acontecer, eu tenho que mudar aqui em Device para GPU. Agora ele vai passar a usar a minha placa de vídeo em vez de usar o meu processador para renderizar. O que é bem melhor, porque a placa de vídeo ela tem uma tecnologia de processadores, os processadores CUDA no caso, que é bem mais rápido, bem mais avançado para esse tipo de renderização do que estar utilizando o seu processador. Agora aqui na aba de Sampling aqui, ó, em Preview eu posso aumentar até o valor se eu quiser. Estava em 32, eu posso aumentar para 128. Quanto maior esse número aqui de samples, melhor a qualidade da imagem. Só que quanto maior o número de samples, melhor a qualidade da imagem, maior o tempo de render, mais memória usa. E então é bom ter cuidado na hora de utilizar, tá? Eu vou usar as configurações que eu já testei para essa cena, que eu vi que ficaram boas. Bom, então aqui, agora a gente vai fazer o quê? Vamos selecionar. Eu vou desabilitar aqui para ele parar de usar minha placa de vídeo, porque fica pesado. Então a gente vai selecionar as estrelas, selecionar a esfera correspondente e apertar Ctrl P. O Ctrl P vai fazer com que um objeto fique linkado no outro. Então, qualquer alteração que eu fizer nesse objeto, que foi selecionado por último, vai influenciar no primeiro objeto. Então, por exemplo, o que acontece aqui, ó. Se eu mover a esfera, a estrela já move junto, tá vendo? Se eu aumentar o tamanho da esfera, a estrela já aumenta também. O que não acontece nessas que ainda não estão linkadas, tá vendo? Então a gente vai repetir, a gente seleciona a estrela, seleciona o objeto Pi, que vai ser o objeto guia, aperta Ctrl P, que é a opção parente, e clica em Object, a primeira opção. Repete com todas as estrelas e esferas, assim, assim, estrela, esfera, assim, estrela, esfera, Ctrl P, estrela, esfera, Ctrl P, ok? E agora fica mais fácil para a gente posicionar. Vamos renderizar aqui. E aqui eu posso trabalhar já no posicionamento das estrelas, né? Para deixar de um jeito que eu quiser. Eu quero a esfera de 4 estrelas aqui no meio, porque se eu não me engano a de 4 estrelas é a esfera do avô do Goku. Olha, eu esqueci de linkar essa primeira aqui. Não, eu linkei invertido. Ah, legal que isso aconteceu, porque daí a gente vê o que acontece. Aqui o que aconteceu? Eu selecionei primeiro a esfera e depois a estrela. Então a esfera está solta, mas a estrela está como se fosse o guia. Tá? E eu não quero isso, eu quero ao contrário. Então a gente vai fazer o quê? Vamos apertar Alt P e clicar na segunda opção. Ou clicar na primeira opção. Clear Parente. Agora esses dois objetos não estão mais linkados. Tá? Então quando você fizer um parente errado ou você quiser remover aquela opção de parente, é só apertar Alt P. Ctrl P para criar o parente e Alt P para desfazer. Então seleciona a esfera, Shift S, como a gente viu no começo, Cursor to Select,
seleciona a estrela, Shift S, seleciona to cursor, assim. Aí a gente seleciona a estrela, seleciona a esfera, Ctrl P e ok. Agora a minha estrela é filha da esfera, então ela vai se mover de acordo com a esfera. Alt H para voltar aos objetos que estão escondidos, Render Edge, e vou continuar posicionando aqui do jeito que você quiser, né? Eu vou posicionar do meu jeito aqui, você faz do jeito que você preferir aí. Distribuir mais ou menos assim. A câmera, eu vou posicionar ela um pouquinho melhor. Eu não quero ela... Eu quero ela um pouquinho mais em cima assim, olhando um pouquinho mais para baixo. Acho que talvez olhando um pouquinho para a direita. Assim. Tentando ocupar aqui bem o centro, né, da imagem. A esfera de uma estrela está ali atrás, a esfera de 5 estrelas, 6. A de 3 estrelas está meio escondida, então eu vou mover ela um pouquinho assim. E já está aparecendo ali. A de 2 estrelas, né? Já está aparecendo melhor ali. Ok, agora eu quero o que? Eu quero que o cenário fique todo aparecendo como se fosse esse tronco de árvore aqui que eu escolhi para a textura do plano. Eu posso aumentar bem assim. Posso aumentar bem assim e trabalhar um pouco aqui, ó, na posição dele e da câmera, né? Fazer a câmera chegar um pouquinho mais perto, olhar um pouquinho mais para baixo. Assim. Acho que já tá legal. Bom, voltando aqui para o material da esfera, se a gente mudar nessa barrinha aqui de mix para baixo, ele vai aparecer a nossa textura de reflexo, a HDR. Eu não quero que isso aconteça, como eu disse, é só para simular o reflexo do cenário, né? Para a gente ganhar em tempo de processamento. Então a gente vai aumentar o valor aqui, ó. Quanto mais alto tiver o valor, mais ele vai pegar as propriedades desse material aqui de baixo, desse shader aqui de baixo, que no caso é o glass. Quanto menor tiver o valor aqui, mais ele pega as propriedades desse shader que está aqui, que é o difuso. Então a gente vai deixar bem lá no alto, assim. 9 ponto alguma coisinha. Ok. Legal. Tô achando a cena um pouco clara, mas eu acho que tá bem bacana. Eu vou fazer um render de teste, tá? Eu não vou deixar renderizando porque demora, mas eu vou mostrar aqui como setar. Aí eu vou cortar o vídeo e vou colocar a imagem renderizada dessa cena que eu tô fazendo agora. Vamos lá, então pra gente setar a renderização, você tem que escolher a resolução que você quer renderizar. Aqui está 1920 por 1080, que é a chamada HD, né? Ou Full HD. Você pode selecionar um dos presets aqui, ó. Selecionar um dos presets, que já vem pré-configurados. Você tem que aumentar essa barra de 100 para 100% aqui, ó. Porque se tiver em 50%, ele vai utilizar só a metade da resolução aqui, tá? Então de 1080 ele vai passar para 540. Então você aumenta para 100%. Aqui em Render Preview está em 128, acho que dá pra gente fazer um teste assim. E aí quando você quiser renderizar, é só teclar F12 que ele vai começar. Como já está configurado pela CPU, GPU, ele já vai renderizar. Olha, até que está indo rápido aqui a renderização, então eu não vou cortar o vídeo não. Vou deixar ele renderizar pra gente ver. Ele vai desenhando bloquinho por bloquinho na cena. O processo de renderização ele pode ser rápido ou pode ser bem demorado. Isso depende muito do que você está fazendo, né? Nessa imagem aqui, como eu não setei ainda todas as configurações, ele está renderizando rápido, mas na imagem final, aquela que eu postei no site,
Demorou bastante, né? Bastante assim, né? Foi relativo, demorou uns 20, 30 minutos. O que é bem rápido para um render de qualidade, né? Se você fizer um render de qualidade e ele levar só 30 minutos, então pode crer que ele foi muito rápido. Às vezes você pode levar um dia inteiro, 24 horas seguida, uma semana inteira seguida renderizando. Então depende muito do que você está fazendo aí. Eu vou esperar ele terminar, como eu disse, né? Não está demorando tanto, então acho que vamos esperar para vocês verem como é que funciona. A velocidade da renderização ela está ligada diretamente à qualidade do seu hardware, viu? Então, quanto melhor, mais avançado for o seu hardware, sua placa de vídeo, seu processador, mais rápido ele vai renderizar. Vamos esperar aqui. Tá indo bem rápido, né? Se você olhar aqui em cima, ó, ele tá marcando 510, 546 e vai aumentando de 510. É o número, a quantidade de quadradinhos que ele tem que fazer. Que ele tá desenhando aqui, ó. Legal, bem rapidinho. Estão vendo aí como é que ficou a imagem? Agora a gente vai fazer o quê? Deixa eu salvar essa imagem aqui só. Se você quiser salvar um render de teste, eu salvo muito teste, né, para comparar. Eu vou renderizando e conforme eu vou fazendo alterações, eu vou fazendo a comparação, né? O que eu mudei que ficou melhor, o que eu mudei que eu não gostei. Então é bom fazer isso. Você clica aqui ó, em Save Images, seleciona o formato. Ele vem, geralmente o meu vem como PNG. Vou colocar como JPEG para ocupar menos espaço. E você dá o nome da imagem, né? Esferas.jpg. Salvar. Ok. Bom. Material, estrelas. Eu vou dar uma olhadinha na cena anterior para ver se eu acho que eu setei alguma coisa diferente na iluminação. Eu quero passar exatamente o que eu fiz lá para vocês, então eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? Então é rapidinho. A potência do sol tá como 1. A iluminação global como 2. Nenhum efeito a mais adicionado. Legal. Ah, sim, esqueci um efeito importante aqui, ó, na câmera. Desculpa. Então vamos voltar para nossa cena. Abre a nossa cena de volta. Seleciona a câmera. E aqui é um efeito que chama Depth of Field. Quando você selecionar a câmera, né? Aqui no íconezinho da câmera que vai aparecer na barra, você vai ter uma opção aqui embaixo que chama Depth of Field, que é a profundidade do campo, né? Se você selecionar um objeto deles, eu vou selecionar o último aqui, ó, pra gente ver como é que ela fica. Selecionar o último objeto aqui e vou renderizar. Agora a câmera vai ser como se ela estivesse focando nesse objeto. Mas não mudou nada. Não mudou nada porque eu ainda não mexi aqui nessa opção. Se você aumentar essa opção a partir de agora, com esse objeto selecionado nessa opção aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai borrar tudo em volta e vai focar na distância daquele objeto. O que é um efeito natural, né? Naturalmente isso acontece de verdade. Por exemplo, se você colocar o seu dedo, olhando agora para o monitor, colocar o seu dedo na frente do seu rosto e olhar para o seu dedo, você vai ver que tudo que fica atrás dele fica desfocado. Ou se você olhar para o monitor, o que vai ficar desfocado é o seu dedo. E isso acontece de verdade, né? É um efeito que acontece de verdade, tanto na nossa visão quanto em câmeras, né? Você pode ter um foco de primeiro plano ou de segundo plano. Então tá bom. Eu quero focar
Deixa eu ver, eu clico aqui no xizinho, seleciono o que eu quero focar. Eu quero focar as esferas de 4 estrelas. Então eu seleciono elas e ele vai defocar o restante, né? Desfocar o restante. Só que é lógico que eu não quero que ele desfoque desse jeito assim, eu quero bem pouquinho, quase imperceptível. Então vamos abaixar um nível aqui. Eu vou colocar um valor entre A.0.1, deixa eu ver. Pra mim ainda ficou muito forte, eu tô vendo embaçado as outras esferas e eu não quero. Então eu vou diminuir ainda mais. 0.05. 0.07. Acho que tá bom. Eu não tô gostando muito da distribuição das estrelas, então eu vou aumentar, vou melhorar aqui, ó. A vista de topo. Vou reposicionar elas. Assim eu acho que tá bem bacana. Dá pra ver qual que é qual, as de 7 estrelas, 6, 5. Agora aqui, ó, eu quero que elas estejam olhando, estejam mirando, né, pra câmera. Elas não estão fazendo isso, então eu vou só rotacionar um pouquinho. Eu posso selecionar todas elas assim de uma vez, mudar aqui embaixo para individual origens, acho que já tá, e rotacionar só um pouquinho assim, ó, só para fazer elas parecer que elas estão olhando para a câmera aqui, ó. Legal, né? Agora eu vou fazer outro render, né? Com o Depth of Field habilitado, deixa eu só ver como é que ele tá. Só que lembra daqueles quadradinhos de renderização? Eu vou aumentar eles, né? Ou diminuir no caso. É inversamente proporcional, né? Eu vou fazer com que cada quadradinho, em vez de 64 pixels por 64, tenha 256 por 256. Para minha placa de vídeo, esse tamanho tá bom. Então, eu vou renderizar assim. Salva. F12 para renderizar. Ah, sim. Tá faltando uma coisa aqui, ó. Acabei de perceber. As esferas, elas estão de acordo com o objeto primitivo, né? Elas estão assim, essa é a aparência real da esfera. O Smooth Shading a gente habilitou para dar uma superfície lisa, mas ainda não está lisa, né? Ela está com esse aspecto facetado, com esses cantos aqui, ó. Então a gente vai ter que usar um modificador, na aba de modificador aqui, Subdivision Surface. Assim. O valor eu posso abaixar aqui para 0 na render na tela e deixar aqui em 1 ou 2. Se eu não me engano eu renderizei com 1 e para mim ficou bom. Se você quiser você pode aumentar. Eu vou renderizar com 1. Então eu vou selecionar Subdivision Surface 0 e 1. Para não repetir o procedimento com todas elas, eu faço o seguinte: seleciono todas as esferas, botão direito do mouse, clico em Shift, aperto a tecla Shift, botão direito do mouse, seleciono todas elas, seleciono a última que tenha o modificador, que a gente vai copiar, Ctrl L, e no Make Link a gente clica em Modifiers, ok? Agora todas elas compartilham do mesmo modificador. Mas cada modificador, né, apesar de ter a mesma configuração, é independente. Se eu mudar esse aqui, não vai mudar o mesmo valor para todos. Ok? Se eu fosse fazer um render final, o que eu recomendo para vocês aí, aqui na aba Sampling, aqui, ó, você pode mudar para final. Eu renderizei assim, com essa propriedade, é a propriedade básica mesmo, default, e o resultado ficou bom, me agradou. Eu vou renderizar em preview, né, porque é só a videoaula aqui mesmo. Vou deixar em 128, conforme estava configurado. Opa, espera aí só um instante. Assim, 128 por 128. Ok, e vou renderizar. Ó, vocês perceberam que o tamanho do quadradinho ficou bem maior? 256 por 256. E de 512 quadradinhos totais, ele diminuiu para 40. Como eu vi que ele estava renderizando rápido, eu percebi que eu podia aumentar para um número de quadradinhos maiores, né? Então você vê aí que para minha placa de vídeo tá legal. A minha placa de vídeo ela não é nova.
Não é uma placa de vídeo top de linha, na verdade ela é velhinha já. É uma GTX, deixa eu ver aqui. Uma GTX 650 Ti, é de 1 GB só. Mas para esse tipo de imagem mais simples aqui, ela serve para as imagens que eu posto aí no site, nas páginas aí, nos tutoriais, ela já serve, já é adequado. Nem é uma placa de vídeo profissional, né, no caso, é uma placa de vídeo feita para jogos. Mas pro que eu faço aqui, para as brincadeiras que eu gosto de fazer, já serve já. Olha que legal, já tá ficando bem bacana, né? Agora o que acontece? As cores aqui não estão valorizadas, né? Na minha opinião, as cores não estão valorizadas. Então, a gente vai editar essa imagem. O que acontece com frequência, né? Chama pós-produção. Você faz a imagem em 3D e depois trabalha nela em programas de edição de imagem, tipo Photoshop, After Effects, esse tipo de programa assim. Eu vou usar o GIMP, né? GIMP, porque é um programa gratuito e como a gente está trabalhando aqui com Blender, é legal usar o GIMP também. Então eu vou utilizar o GIMP, mas eu não vou fazer muita coisa não, só vou mandar ele corrigir, acho que de forma automática, as cores e tá bom. Você pode aplicar os efeitos que você quiser aí, tá? E deixar do seu jeito. Se você observar aqui na imagem, ó, a gente já consegue perceber que a esfera da frente está bem definida e a do fundo não. E a gente consegue perceber também que tem uma granulação na imagem aqui, ó. É por causa daquela opção que eu marquei de Sample 128. Para remover essa granulação, ele está terminando aqui, eu já mostro. Terminou. Para remover essa granulação aqui, como eu disse, você vem aqui na opção Render. Nessa opção Preview, você coloca em Final. E o valor que tem aqui, 24, quanto mais você aumentar, melhor vai ficar a qualidade da imagem. Mas quanto mais você aumentar, mais pesado vai ficar para renderizar. Ok. Então agora eu vou fazer o que? Eu vou lá no meu diretório, vou abrir essa imagem aqui, né? Vou salvar primeiro, lógico. Image, Save as, esferas. Eu vou salvar como JPEG. Eu vou aumentar aqui a qualidade para 100%, né? O arquivo fica um pouco maior, mas mantém a qualidade. E a gente vai abrir a imagem lá no GIMP. Pessoal, antes da gente prosseguir pro GIMP, eu queria só fazer uma correçãozinha aqui, tá? Aqui no material da esfera, na parte de Image Texture, onde eu mandei colocar essa opção mesmo, Image Texture, tem que mudar para Environment, tá ok? Environment Texture. E aqui embaixo a gente seleciona o material, essa imagem aqui, e aqui embaixo a gente muda para normal, conforme eu havia dito. Só fazer isso só, renderizar novamente apertando F12 e salva a sua imagem e aí a gente pode prosseguir pro GIMP, tá ok? Bom, então continuando aqui, eu fui lá no diretório, né, onde eu salvei a imagem e abri ela com o GIMP Editor. Eu não vou mexer em muita coisa não, porque já entra em outro tipo de assunto, né, pós-produção. Mas o que eu fiz aqui basicamente é o seguinte, seleciona aqui, ó, clica com o botão direito do mouse, a opção cores, automático, equilíbrio de branco. Ele já vai dar uma corrigida nos tons da imagem e já vai dar uma valorizada aqui nas esferas, né? Cores novamente, brilho e contraste, e a gente aumenta aqui, ó, umas 10 unidades mais ou menos. Ele já vai dar vai valorizar ainda mais as esferas aqui, ó, tá vendo? Já fica mais destacado em relação ao cenário, tá? E você pode brincar, né, do jeito que você quiser aí, se você manjar de edição de imagem, esse tipo de coisa assim, você pode estar brincando à vontade. Então, você pode, por exemplo, aqui, ó, vou duplicar o layer, filtro, desfocar, desfoque gaussiano, aumenta o valor. E aqui com a sobreposição, você vai mudando o tipo de sobreposição e criando uns efeitos legais aí, ó, que nem esse resultado, ó, que bacana. Aí parece que ele tá vindo um brilho lá da frente. Olha como é que fica. E fazer do seu jeitinho, né? Do jeito que você quiser aí, salvar sua imagem, fazer um papel de parede pro seu computador, pro seu tablet, pro seu smartphone, bem bacana.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se gostou, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir o vídeo aí para ajudar. Compartilha com seus amigos aí e acompanhe o canal porque eu vou estar sempre postando videoaulas novas, tá? Pra gente. Então, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.